E aí Jesus fala assim, olha, o Pai que está no secreto, que vê no secreto, aliás, ele te recompensará. O seu Pai que te vê no secreto, te recompensará. Aleluia. Quem tem intimidade com Deus, não se envergonha dele. Pelo contrário, essa pessoa se humilha na presença do Senhor, e a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Quem tem intimidade com Deus não se envergonha, reconhece as suas fraquezas, não tem coragem de se despir emocionalmente. Eu não estou falando de se despir da sua roupa, mas de se despir emocionalmente, de escancarar o coração diante de Deus, reconhecer a nossa incapacidade, as nossas fraquezas, as nossas limitações, reconhecer o nosso pecado. Quem tem intimidade com Deus não se envergonha dele. A Bíblia fala, irmãos, em Gênesis capítulo 2, verso 25, que o homem e a sua mulher viviam nus e não se envergonhavam. Não se envergonhavam. Gênesis 2:25 diz que o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha um do outro. Por quê? Eles tinham intimidade. Eles não tinham receio nenhum em se expor um ao outro. Eu, como marido, e a pastora Alessandra como esposa, nós passamos por problemas como qualquer outro casal. Mas o nosso relacionamento, ele vem amadurecendo ao longo dos anos, a partir do momento em que nós temos coragem de expor as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas limitações um para o outro. Homem e mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Então nós temos aprendido essas coisas e temos melhorado como casal, tá? Não chegamos assim a um nível top, sênior, mas já melhoramos muito como casal. Nós nos casamos muito jovens, eu tinha 20 anos, ela tinha 18 anos. Então, nós viemos ao longo desses 32 anos de casados, aprendendo muitas vezes assim, com os erros, né? Com os nossos erros, observando os erros das pessoas. Mas nós temos aprendido sobre isso, de expor, de abrir o coração um para o outro, de compartilhar os sonhos, os projetos, os anseios, um com o outro. E temos sido coluna de sustentação um para o outro. Então, aquele que tem intimidade não se envergonha. Nós também temos que ser assim diante de Deus. Não adianta eu chegar diante de Deus encobrindo as minhas fraquezas. Lembra quando Davi orou em Salmo 51? Que ele tinha sido... Deus pegou ele assim, como se fosse no flagrante, no pecado. Davi não chegou tentando justificar, não. Ele chegou falando assim, olha, pequei contra ti somente. Fiz o que era mal perante os teus olhos. O meu pecado está sempre diante de mim. Então Davi não tentou se esconder, não tentou maquiar, não. Ele se despiu diante de Deus e falou, olha, eu sou isso aqui. Isso é fruto, sabe de quê? De intimidade. Glória a Deus. Então no Éden havia uma intimidade entre o homem e Deus. A Bíblia fala que o homem se relacionava com Deus, mas também havia uma intimidade entre Adão e Eva. Mas quando o homem pecou, o homem se escondeu de Deus. Ele estava no erro, Adão estava no erro, mas ao invés de se arrepender, ele preferiu se esconder. Tanto que quando o homem chega para ele, quando Deus chega para Adão, Deus fala assim, onde estás, Adão? Por que você está se escondendo? E aí, irmãos, quando o homem é descoberto no seu erro, ele quis transferir a sua culpa para a sua companheira. O pecado fez com que o homem perdesse a intimidade com Deus.
O pecado fez com que o homem perdesse a intimidade com Deus. E eu posso conjecturar aqui, eu posso supor que o pecado fez com que houvesse a primeira crise entre aquele casal. Por quê? Quando Deus confronta o homem tenta atribuir a culpa à mulher, fala assim, a mulher que o Senhor me deu que me fez pecar. E quando Deus vai na mulher, a mulher fala assim, não, foi a serpente. Então um tentou justificar, cada um deles tentou justificar o seu erro diante de Deus. E a intimidade com o Senhor foi quebrada, naquele momento ali. Eu escrevi aqui uma frase que é o seguinte, o salário do pecado é a morte. Isso está em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Mas a recompensa por uma vida de santidade é a intimidade com o Senhor. O salário do pecado é a morte. O pecado atrai a morte, ele provoca a morte espiritual, separação entre o homem e Deus. Mas há uma recompensa por uma vida de santidade, que é a intimidade com Deus. Amém? Receba essa palavra aí no nome de Jesus. Uma coisa que eu quero falar sobre intimidade. Quanto mais intimidade com Deus alguém tiver, mais humilde essa pessoa se tornará. Quanto mais intimidade com Deus alguém tiver, mais humilde essa pessoa se tornará. Porque intimidade não é para ostentar uma espiritualidade. Intimidade não é nos dada como forma de ostentação. Tem pessoas que têm intimidade com Deus, mas se envaideceram tanto que usam isso como forma de ostentação. Deus não se agrada disso não, irmãos. Então, se você quer conhecer um servo de Deus, uma serva de Deus, reconheça-os pela humildade. Se não for humilde, não é servo de Deus. Se não for humilde, não é serva de Deus. Por mais espiritual que pareça, uma marca de quem tem intimidade com o Senhor é a intimidade. Então, quanto mais intimidade com Deus alguém tiver, mais humilde essa pessoa se tornará. Quer ver um exemplo disso? Continuando aqui com a palavra, irmãos. Um exemplo dessa humildade, um exemplo de espiritualidade e humildade, eu coloquei aqui João Batista. Jesus disse, quando ele falou de João Batista, que dentre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que João Batista. Isso são palavras de Jesus a respeito de um homem normal, mortal, como eu e você. Jesus falou, olha, dos seres humanos aqui não tem ninguém maior que João Batista. Olha o que Jesus falou a respeito dele. Então, embora João Batista tenha sido citado por Jesus dessa forma, embora ele seja filho de um sacerdote, filho do sacerdote Zacarias, qual foi o estilo de vida de João Batista? João Batista foi pregar nos congressos, nos seminários, nos grandes templos? Não, ele foi pregar no deserto. Ele foi para o deserto. João Batista se vestia, embora ele pudesse fazer isso, se ele quisesse se vestir com as vestes sacerdotais, ele era de uma linhagem sacerdotal, ele poderia se vestir com roupas de sacerdote. Como que ele se vestiu? Com roupas de camelo, roupas de pele. E embora ele pudesse comer de várias iguarias, né, a Bíblia fala que o melhor dos sacrifícios, né, a parte gorda dos animais era destinada aos sacerdotes. João Batista comia o quê? Mel e gafanhotos. Então, um homem espiritual, um homem tremendamente usado por Deus, um profeta que não hesitou em confrontar os reis da sua época, era também um homem extremamente humilde. Então, intimidade anda junto com humildade. E quando a intimidade se torna um problema? Quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me levou a refletir sobre isso. Às vezes a intimidade pode se tornar um problema. Como assim, pastor? Não é quanto mais íntimo, melhor? Sim, mas se você souber o valor dessa intimidade. Às vezes, como casal,
né? Eu estou falando de casal agora. De tanta intimidade que nós temos, a gente passa a não valorizar mais essa intimidade, essa presença um do outro. Estão entendendo? Às vezes você se torna tão próximo de alguém que a presença dele se torna comum para você. Ah, não, fulano tá aí. O Espírito Santo, ele tá aqui todo dia mesmo. Se a gente orar de 2 pessoas aqui, Jesus vai estar com a gente. Mas e aí? Nós nos tornamos íntimos, e essa intimidade foi conquistada na cruz do Calvário, que nós não valorizamos essa presença. Excesso de intimidade, ela pode provocar esse desleixo, sabe? Não. Falando desculpa. Falando de relacionamento entre casal. Eu tô em casa, eu me visto de qualquer jeito. Um jantar, tá aproximando aqui o Dia dos Namorados, né? Aí no Dia dos Namorados, dia 12 de junho, eu vou vestir uma bermuda rasgada, vou vestir aquela camisa do vereador. Porque é mais um dia com a minha esposa. Não deixe que a intimidade cause esse efeito, eu estou procurando a palavra certa aqui, esse efeito de relaxar, sabe? De não valorizar. Então a intimidade, ela precisa levar você à convicção também de quão preciosa é a presença da outra pessoa, no caso aqui de Deus. Nós não podemos nos acostumar, banalizar a presença de Deus, ou a presença de quem nós amamos. Eu tive, durante esses dias, esse final de semana, eu tive a visita da minha filha. Tinha mais de 6 meses que eu não via a minha filha. Ela veio por ocasião do aniversário dela, a Gabriela Oliveira. Mais de 6 meses que eu não a via. Então nós fizemos assim, de tudo aqui para ela, do bom e do melhor aqui na minha casa. Eu tenho intimidade, mas eu quero tratar bem, eu quero receber bem, eu quero cuidar, eu quero valorizar cada momento com ela. E assim nós devemos ser com Deus, irmãos. Jesus disse assim: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Olha só, aquele que sofreu, aquele que Deus permitiu que lá no leito do hospital ele passasse por um momento de reflexão. Será que Deus não recebeu ele na glória, não, de braços abertos? A palavra diz: bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Os que choram, né? Porque serão consolados. Então, irmãos, fique em paz, sabe? Fique em paz nesse momento. Deus está cuidando da sua vida, cuidando dos seus sonhos, dos seus projetos. Ele é contigo. Ele não se esqueceu de você, da sua vida, da sua história. Deus é quem está escrevendo a sua história. Nós só precisamos descansar no Senhor. E não pense você que esse que vos fala aqui consegue descansar. Não, às vezes eu tenho os meus momentos de ansiedade, onde eu não sei o que vai acontecer e eu fico ansioso. Mas essa mensagem, ela fala comigo também, ela fala ao meu coração. Puxa vida, eu não sei que dia que eu vou vacinar contra a Covid. E se eu pegar a Covid? Eu já pensei isso. E se eu amanhã estiver entubado? Mas aí eu olho para a palavra de Deus, eu olho para as promessas de Deus e eu consigo receber a paz de Deus no meu coração. Eu posso não conquistar todas as coisas que eu desejo aqui, neste mundo, nessa terra, mas eu não vou abandonar o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que eu olhe para a árvore da minha vida e ela esteja seca, eu me alegrarei no Senhor,
Amém, irmãos? Esteja preparado para tudo. Esteja preparado para um casamento feliz, abençoado, para uma família abençoada, próspera. Mas esteja preparado também, talvez, para uma separação, para um divórcio, para a perda de um filho. Meu Deus! Que palavra é essa, pastor? Essa é uma palavra de realidade, irmãos. Porque nós estamos sujeitos a muitas coisas. Só mesmo Deus é quem nos capacita a isso. Amém? Então, receba essa palavra em nome de Jesus. Sua vida está nas mãos de Deus, sua vida está sob o cuidado de Deus. Deus é maravilhoso, Deus cuida de nós. Deixa eu ver aqui o que os irmãos estão comentando aqui. Comente aqui o que você, a sua opinião a respeito disso. Será que nós fomos feitos só para sermos conquistadores nessa terra? Nada vai nos impedir? Será que é isso? É isso mesmo? Que você recebesse essa palavra no seu espírito, no seu coração, e que você estivesse pronto, preparado para que Deus haja na sua vida, e mesmo que Ele demore a agir, ou que Ele não atenda o seu pedido, porque às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus, que você continue firme na presença do Senhor, que você continue fiel a Ele. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus que nos dê entendimento diante dessa palavra. Obrigado, irmã Geralda Goulart, pela contribuição. Que Deus nos dê graça e unção para continuarmos perseverando no meio dessa pandemia, no meio desse tempo tão caótico. Que Deus não tire a alegria do nosso coração. Então, eu quero orar junto com você. Se você estiver aí junto com alguém que você ama, aí no seu lar, na sua casa, onde você estiver, se você puder, dê a mão a essa pessoa. Feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor diante dessa palavra. Pai amado e querido, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Obrigado, Senhor, porque cada passagem bíblica que nós lemos se torna uma fonte de grande ensinamento para nós, assim como foi com a história de Ana, uma mulher que foi transformada no seu interior, que teve o seu ventre curado a partir de uma mudança na concepção daquilo que era o seu sonho. Quando ela deixou de sonhar somente para si mesma e passou a sonhar os sonhos do Senhor. Aí o Senhor a curou, o Senhor deu a ela um filho, que foi o profeta Samuel. Ó Deus, que cada pessoa, Senhor, que for alcançada por essa mensagem, que vier a assistir a esse culto, seja alvo da Tua graça, do Teu favor, do Teu perdão e da Tua misericórdia. Eu peço que o Senhor olhe para aqueles que têm lutado, Senhor, pelos seus casamentos, pelos seus relacionamentos. Muitas vezes o sonho que ele tinha de um casamento perfeito, de filhos abençoados, de uma família estruturada, ou de uma carreira profissional bem-sucedida, às vezes esses sonhos viraram pesadelos. O casamento acabou, os filhos saíram da tua presença, a família se desequilibrou, se desestruturou. Aquele curso que ela fez, ou que ele fez, que iria abrir tantas portas, acabou fazendo com que ela terminasse em um emprego bem mais modesto. Eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas, mas diante dessa realidade, Senhor, não tire o brilho no olhar desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa moça. Não deixe que eles percam, ó Deus, a graça que
deixem de perceber a riqueza que é a vida em si somente. O simples fato de estarmos vivos, de amanhecermos, de termos um café com pão para comer de manhã, de termos um aparelho celular para nos comunicar com os nossos parentes, com nossos amigos que estão distantes. O simples fato de termos uma Bíblia ao nosso alcance. A tua palavra está tão próxima de nós. De termos saúde, de respirarmos perfeitamente, de tudo dentro de nós, nosso sistema respiratório, as nossas células, tudo funcionar perfeitamente, os nossos olhos, nossos ouvidos. Obrigado, Deus. Obrigado por essas coisas. Que as conquistas que eu não pude ter nessa vida não tirem o brilho e a importância dessas, entre aspas, pequenas coisas que eu já conquistei e conquisto todos os dias, porque a vida é um milagre. A vida por si só já é um milagre. Estar vivo nesse tempo de pandemia, de tanta morte, de crise, é por si só um milagre. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus. Que cada pessoa que ouvir aqui receba a força que vem do Senhor no seu espírito. Receba a graça, a unção, o refrigério na sua alma e possa continuar, Senhor, sobrevivendo. Alguns estão vivendo, outros estão sobrevivendo. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado se os nossos sonhos forem realizados, mas obrigado também se eles não forem. Obrigado se a videira amanhã amanhecer cheia de uva, mas se ela estiver vazia, eu também glorificarei o teu nome. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana próspera, uma semana frutífera, que você consiga cumprir o propósito de Deus na sua vida. Que você seja luz, seja sal, aonde Deus colocou você. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti e o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face, sobre você, sobre seus filhos, sobre seu cônjuge, sobre a sua casa, seus negócios, a sua família. E o Senhor coloque no seu coração a paz. Uma paz incondicional, que não depende das circunstâncias, mas que, pelo simples fato de abrir os olhos de manhã e olhar para os céus e poder contar com a presença de Deus, faz toda a diferença na sua vida. Amém? Um grande abraço a todos vocês. Obrigado a todos que ficaram até aqui, que compartilharam. Obrigado aos que se tornaram membros do canal, aos que contribuíram. Sabe, irmãos, muitas pessoas têm se achegado a nós, têm feito parte desse ministério e à distância, às vezes, a gente não consegue dar às pessoas, proporcionar às pessoas essa sensação de pertencimento, que é quando você está servindo a Deus numa igreja local. Mas eu peço ao Espírito Santo que testifique no seu coração que você é salvo, que você faz parte de uma igreja, não de uma igreja, de uma instituição aqui na terra, mas de uma igreja que é salva, que vai se encontrar com Jesus nos ares. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.